Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Conta e Manda. Quero aproveitar e já agradecer demais a sua participação. Você está curtindo os nossos programas, está compartilhando, não só aqui, mas também em todas as outras redes. Aliás, mais de 10 milhões de visualizações. Isso mesmo, 10 milhões de visualizações nas redes sociais. E uma rede social só, aquela rede vizinha. E hoje não é diferente. A gente tem um convidado aqui muito, mas muito especial, Carlos Eduardo Éboli. É verdade, meu amigo Francisco Aiello. Muito bacana, né? Essa parceria. Verdade. Que a gente já está solidificando com a nossa audiência, com os nossos amigos e amigas que acompanham o nosso trabalho nas diversas redes sociais. E hoje não é diferente. A gente está recebendo uma grande personalidade do esporte, do futebol, com uma longa história, com muitas conquistas, muitos trabalhos, seleção brasileira, Copas do Mundo, camisas pesadas e que agora quer dar assinatura no próprio trabalho autoral. Kleber Xavier, muito obrigado pela sua presença aqui no Conta e Manda Podcast. Prazer, cara, estar te recebendo aqui. Prazer é meu, Éboli, Aiello, tá conversando sobre futebol, uma coisa que a gente vive, né? São 37 anos dentro do futebol e que ama e que está muito feliz por receber esse convite de vocês. Eu fiz uma pesquisa, né, para a gente se aprofundar. Claro que a gente conhece demais a sua carreira, por tudo que você já fez e por onde você já passou. Mas aí lá no Transfer Market, né, tá escrito lá, auxiliar técnico. Aí no Gol, auxiliar técnico. A gente não vai mudar esse auxiliar técnico para técnico, não, Kleber? Tem que mudar, né? Tem que mudar. A gente até estava brincando, esse dia eu estava falando com o Paulo Autori, fora do Brasil é chamado de segundo treinador. Uhum. Aqui no Brasil a gente usa como auxiliar técnico. E agora essa transição, como diz o Éboli, querendo assinar como primeiro, né? Me preparando para que assim que receber um convite efetivo, entrar nesse mercado e viver essa nova experiência. Então, Kleber, foram 25 anos de parceria com o Tite, estabelecendo trabalhos em camisas pesadas, né? Inter, Corinthians, Flamengo e seleção brasileira com direito a 2 Copas do Mundo. Muita experiência, muita troca de informação. E imagino eu que, realmente, ao longo desses 25 anos, você foi criando a sua personalidade como profissional. Esse teu desejo agora de cortar o cordão umbilical com o Tite, né? de encerrar essa parceria, ela passa, em algum momento, por uma discordância de ideias com o Tite, por exemplo, no alto nível. Digo, vocês conversaram de 25 anos muito sobre futebol. A gente aqui tem né? assim, tá? Tem isso às vezes, né? A gente às vezes discorda e tal, mas sempre no campo das ideias. É isso. O desejo de agora ter o seu próprio trabalho, o trabalho autoral, passa em algum momento por... Olha, as discordâncias já estavam surgindo, a gente já está pensando... já mais diferente sobre futebol? Teve isso ou não? Não, eu volto assim, antes desses 25 anos de parceria, foram 12 anos como treinador da base, né, de Inter, onde eu comecei em 88, depois do Grêmio, né, como primeiro, desenvolvendo uma série de ideias como treinador, e depois essa parceria que formou e que foi muito legal, com um início com conquistas no Grêmio de 2001, né, Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, depois um segmento de dificuldades, tirando as equipes de rebaixamento, como Corinthians, como Palmeiras, o próprio Inter, e depois vem as conquistas. E eu falei para vocês antes ali que nos últimos 17 anos a gente trabalhou em 4 lugares, em 4 projetos, né? E que é fora da nossa cultura de continuidade, né? O Inter, 2008, 2009, Corinthians, de 2010 a 2016, Seleção Brasileira, de 16 até 22, e o Flamengo, 23, 24. E nesse período eu recebi alguns convites, mas os projetos eram tão bons, né, de camisas tão grandes, de camisas tão pesadas, e a relação que eu tinha com o Tite sempre foi uma relação de confiança, de parceria, que eu não me via... às vezes batia aquela vontade, mas eu me via bem dentro daqueles projetos. Nas minhas relações com atletas, com um grupo de comissão técnica, com um grupo de apoio, eu tive vários parceiros de auxiliares, né? Carille, Delamore, Silvinho, Sampaio, Matheus. Então, me sentia à vontade naquilo e fui recusando convites. Com a saída do Flamengo, eu repensei. Já estou com 60 anos, né? Faço 61 esse dia mês 29? agora, dia 29, né? E aí é uma hora de eu
ter esses últimos, eu imagino, 10, 12 anos, né, à frente de uma equipe, colocando algumas ideias. É lógico que o meu pensamento maior de futebol, ele tem uma relação muito forte com o pensamento do Tite. A gente gosta de times equilibrados, que saibam se defender bem e também construir com qualidade, né? Ser times dominantes, ser times protagonistas, e foram assim nas equipes que a gente passou. Ultimamente, a gente teve um retorno de seleção, que é uma forma diferente de trabalhar para clube, era uma adaptação e, infelizmente, a gente não pôde dar continuidade ao Flamengo. Mas eu tenho algumas ideias, alguns pensamentos e que agora, assumindo essa minha nova função, vou conseguir colocar em prática. Já estou montando uma equipe, tem um auxiliar que trabalha comigo, que é o Vinícius, que fez a licença A e a licença Pro da CBF comigo, e um preparador que é o Felipe Célia, experiente gaúcho, que trabalhou em muitos clubes na América do Sul, América de Cali, Nacional da Colômbia, Atlético Nacional, e o Cerro Porteño ultimamente. Antes da gravação, eu e o Kleber, a gente estava conversando aqui, né, porque a gente não é que seja mais velho que Carlos Eduardo Éboli, não, é que a gente já viveu um pouco mais que Carlos Eduardo Éboli. E a gente é contemporâneo na questão envolvendo liberdade da imprensa, acesso da imprensa a trabalho. Eu, por exemplo, sou de uma época e que, quando atuava como repórter no Sistema Globo de Rádio, na Rádio Globo, na Rádio CBN, a gente tinha liberdade de entrar no vestiário após um jogo, de, durante o treinamento, acompanhar os treinos, durante uma entrevista coletiva. Ou, aliás, nem existia coletiva. Cada repórter fazia uma entrevista individual com o treinador, com o jogador, enfim, tinha a parte da resenha. E, de repente, isso se perdeu de uma forma assim, absoluta e completa. Uma ruptura muito grande, né? Era muita liberdade, acho até que era demais, muita liberdade para zero de liberdade. E aí, em cima disso, vamos aproveitar esse momento hoje aqui. Você acabou de mencionar o seguinte, uma diferença de trabalho de seleção e trabalho de clube. Quando vocês, depois de anos e anos comandando a seleção brasileira, vocês saem e vão trabalhar no clube. O bate-papo, mais de 6 anos. O bate-papo aqui é com o Kleber Xavier, não é com o Tite, não, ok? Então vamos lá. O Kleber Xavier, sentiu que tipo de diferença na hora que voltou a comandar um clube? Na seleção, tu tinha o tempo da análise, tu tinha o tempo do estudo, tu tinha o tempo da preparação, da relação com os atletas, mesmo à distância, né? A gente indo muito visitar os atletas na Europa, os que estavam na Europa, os que estavam na Ásia, na época que a gente assumiu na China, os jogadores que jogam no Brasil, os clubes abrindo as portas para a gente, tinha essa relação e tinha esse tempo para a gente poder trabalhar, para a gente poder programar, analisar o adversário, analisar o nosso próprio trabalho. A gente chega de volta, né? Sai do Corinthians, vai para a seleção, chega de volta no Flamengo, nesse calendário maluco para as grandes equipes do futebol brasileiro, né? Então, a gente faz o voo fretado de retorno aos jogos, de chegar em casa às 3, 4 horas da madrugada e às 8 da manhã, 9 da manhã, tu já tem que estar no clube para preparar o treino do dia seguinte. Porque um dia depois tem jogo. Exato. Então, essa diferença, rapidamente, um jogo atrás do outro, resolver problemas imediatos e essa relação direta, essa readaptação, né, de fazer um jogo... Nós fizemos no Flamengo, se eu não me engano, 63, 65 jogos em 11 meses. Na seleção brasileira, a gente fez em 6 anos e meio, 84 jogos. Então, essa preparação para o jogo, essa tranquilidade... É lógico que eu não quero esse tempo todo no clube, né? Eu brigo muito por isso, a gente tem que rever algumas coisas do calendário, porque é muito sacrificante, é muito desgastante. O teu trabalho em clube hoje é recuperar atleta, é mostrar vídeo para o atleta e, às vezes, não treinar. Tem atleta que não consegue treinar. Então, é difícil tu desenvolver um trabalho. Por isso que a gente sente, às vezes, quando um treinador fica pouco tempo num lugar. Não ficamos um ano no Flamengo, tudo bem, mas tem treinadores que ficam 2, 3 meses. Uhum. Qual é a média? A média é isso, tem essa média. 4 meses. Porque é um jogo em cima do outro, tu não tem tempo de preparar. E a crítica já vem, a cobrança já vem, né? E é natural que você faça uma crítica e você faça uma cobrança, mas não tirar o profissional do trabalho, né? Porque às vezes não tem tempo de resolver. Então, a diferença principal é essa. O tempo que tu tem, a tranquilidade, a observação, a profundidade que tu tem de desenvolver conceitos, de trabalhar a tua equipe nos 4 momentos do jogo, que no clube, no dia a dia, principalmente nos clubes grandes, é muito difícil. Então, vocês experimentaram um ambiente nas 2 maiores torcidas do país. No Corinthians, experimentaram a decepção,
que quase significou o fim de um trabalho, aquela eliminação precoce na Libertadores, mas depois experimentaram o título maior, o título mundial. No Flamengo, vocês não conseguiram ter a experiência da grande conquista. Então, viveram todo tipo de pressão. Onde é que mora a pressão? É num Flamengo, é num Corinthians ou numa seleção brasileira? Eu sempre falei isso. Eu vou até aprofundar um pouquinho mais. É bem maior no Flamengo. Para mim, não tem comparação entre Flamengo, seleção e Corinthians. É lógico. Você já está comparando então, a pressão no Flamengo que vocês foi a maior de todas na tua carreira. Aí eu vou tentar achar os motivos. Primeiro, no Corinthians a gente tem 3 passagens, né? A primeira de 2004, que a gente pega o Corinthians caindo, quase caiu para a 2ª divisão em São Paulo. A gente assume logo depois. E a gente pega o Corinthians caindo para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Foi muito difícil. E a gente sai do último colocado naquele ano de 2004, por 1 ponto a gente não vai para a Libertadores. A gente consegue reverter. E no ano seguinte vem o Kia, vem toda uma mudança dentro do Corinthians e a gente acaba saindo. Então foi um trabalho difícil para nós e para nós vencedor, porque a gente conseguiu tirar um clube da grandeza do Corinthians do rebaixamento. E depois vem essas 2 fases, que foi de 2010 até 14, né? Que 14 a gente sai e depois a gente volta com conquistas importantes ali. Então, por essas conquistas, e no meio dessa conquista teve essa pressão grande pela desclassificação do Tolima, a gente sentiu uma pressão de violência, de atacar o CT, mas a gente recebeu muito apoio. A torcida do Corinthians ela é diferente porque ela apoia o tempo inteiro durante o jogo. E as cobranças depois exageradas, como eu acho qualquer tipo de cobrança violenta que existe, mas a gente conseguiu os resultados e as conquistas. Então a pressão ali ela não foi muito forte. A seleção brasileira a gente não viu pressão, né? Porque jogos esporádicos com muito tempo de um jogo para outro e o torcedor brasileiro cada vez... E o início de trabalho na seleção espetacular. Exato, né? Foram 2 eliminatórias, voo de cruzeiro. Né? Na primeira eliminatória, assim, eu não tenho, você obviamente tem isso de cabeça, mas uma sequência de jogos assim que a gente costuma dizer, né, vencer e convencer, e a seleção brasileira entregava isso. Eu acho que o cartão de visita na seleção também foi importante demais. A gente conseguiu dar um padrão na primeira eliminatória, dentro de uma dificuldade. Conseguimos chegar numa Copa do Mundo onde a gente teve 2 situações negativas. A gente perde o Daniel, que era o nosso capitão, e o nosso líder maior para aquela Copa. E durante a Copa a gente perde o Renato Augusto, que era um jogador importante para nós, tendo que fazer mudança do Coutinho para dentro para substituir. Mudou um pouquinho o jeito de jogar. Tivemos que mudar um pouquinho o jeito de jogar e não tivemos sucesso. Mas eu quero falar que essa pressão do torcedor brasileiro, ela é por clube, ela não é por seleção. O torcedor brasileiro é clubista. E esse tipo de pressão violenta é mais desse torcedor de organizado, é mais desse torcedor que tem essa... É uma paixão maior, não adianta. Eu costumo falar, Kleber, que o torcedor brasileiro ele já não perde mais o sono com a seleção brasileira. Exato, perfeito. Ele fica chateado, não foi legal... Mas não perde mais o sono como perde com o clube de coração. Então, por que no Flamengo foi a maior pressão que você sofreu na sua carreira? Porque o Flamengo vinha... Né, o Flamengo ele se transforma em instituição organizada e vencedora e consegue chegar em 2019 a conquistas importantes num pouco espaço de tempo, jogando um futebol diferente, né? Um futebol que encantou todo mundo. E a partir dali, com a troca de treinadores constante, com essa falta de continuidade, o Flamengo não consegue. Então, quando a gente chega, o Flamengo não tinha ganho, né? Ele vinha de uma pressão por não estar ganho. A torcida força isso, busca isso, cobra isso. E a gente chega num ano eleitoral, né? Um ano que é difícil. Ou seja, mas a cobrança, no teu entendimento, foi uma cobrança exagerada no que diz respeito a desempenho da equipe? Não sei se exagerada. O primeiro objetivo a gente alcançou, e que era a dificuldade de vir, chegar e classificar o Flamengo para a Libertadores em 12 jogos que faltavam numa situação difícil que ele vinha. O segundo objetivo, que foi a busca por um campeonato carioca, era uma obrigação nossa vencer o campeonato carioca naquele momento, vinha de cima para baixo, e a comissão concorda com isso também, que nós tínhamos que ganhar o carioca, então investimos tudo no campeonato carioca. Depois, num momento de dificuldade, que um clube grande que contrata jogadores de seleção nas datas FIFA passa, e o Flamengo passa mais que os outros, porque tem muitos jogadores, acaba perdendo alguns jogadores, e a gente consegue, com aqueles jogadores que ficaram, fazer uma grande passagem naquele momento e até ficar na liderança.
se eu não me engano, naquele momento, que era o terceiro momento. No quarto momento, que é a volta da Copa América, a gente vem com alguns jogadores desgastados e sofre algumas lesões no momento que o calendário apertou. Que entram as 3 competições, que ultimamente está sendo diferente. Antigamente, né? Tem que estar disputando Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, 3 campeonatos ao mesmo tempo. E isso nos dificultou, a perda de alguns jogadores importantes. Quando a gente demora para trazer os reforços, que agora os reforços começam a dar essa resposta, né? Eu falo do Plata, do Alexandro, do Michael, jogadores que agora estão conseguindo desenvolver. E a gente tem resultados ruins, principalmente os resultados contra o Penharol. Na Libertadores. Na Libertadores. É um sentimento de pressão, entendeu? Mas e um sentimento teu de frustração também? Esperava tirar algo mais daquela equipe? Claro, com certeza. Minha frustração. Mesmo entendendo esses problemas maiores, né? Que foi essa questão das lesões de 3 jogadores que nos entregavam uma quantidade de gol enorme. O momento do Luiz Araújo, o momento do Cebolinha e o momento do Pedro, entendeu? Foram os melhores momentos, vamos dizer, deles dentro do Flamengo. Hoje o Luiz Araújo já está voltando e já está resolvendo jogos, já está com grande atuação. Né? Quando você ouve a comparação do trabalho que vocês fizeram com o trabalho que agora está fazendo o Felipe Luiz, e a opinião de que, olha, o Felipe Luiz está conseguindo tirar mais dessa equipe do que vocês tiraram, você acha isso justo? Acha isso equivocado? Como é que você vê essa comparação? Eu vejo diferente, não é a mesma equipe. Já é outra equipe, já é a equipe do Felipe, já é a ideia do Felipe, já é o comando de uma outra direção. É um outro presidente, é um outro diretor de futebol, é uma outra ideia de trabalho. É um treinador que se preparou para isso, um jogador de altíssimo nível, e é interessante falar disso, né? O Felipe ele é reconhecido como grande jogador quando ele veio no Flamengo. E ele já era esse grande jogador lá. E é um jogador que lá ele trabalha muito tempo com um treinador que ele admira e que é um treinador que tem continuidade, que é o Simeone. Depois vem aqui, trabalha com outros treinadores, mas trabalha no time do Jesus também, está naquele grande momento do Flamengo. É um cara que se prepara para ser treinador, tem uma experiência rápida na base e hoje consegue colocar suas ideias com os jogadores que ele entende ser os jogadores para aquele processo. Então, saíram alguns jogadores que estavam com a gente naquele processo, chegaram jogadores diferentes. Então, 2 jogadores que fizeram falta para a gente no momento mais difícil, né? Não vou citar o Luiz, porque o Luiz já está de volta, mas Cebolinha e Pedro, hoje não estão no time do Felipe. Cebolinha teve uma passagem rápida, já lesionou de novo. Sim. E ele conseguiu montar uma ideia de time e esse time está respondendo. Mas recém jogou alguns jogos do Brasileiro e foi campeão da Copa do Brasil num restante final ali. Foi campeão no Carioca. Agora vem o mais difícil, mas é hoje, para mim, o melhor time do Brasil. O que o Botafogo foi naquele momento como o melhor time do Brasil, que apresenta o melhor futebol, que tem jogadores com uma qualidade e 2, 3 jogadores para cada posição com qualidade, com entendimento daquilo que o treinador quer ir apresentando, hoje é o Flamengo. Então, por isso que eu digo, é diferente. Esse é um time de uma nova direção, um time de um novo treinador, com uma ideia que ele consegue botar em prática já, um treinador que tem um potencial para ser um dos melhores treinadores, e o Felipe tem isso que eu queria saber. Felipe foi teu jogador. Felipe foi um jogador na seleção e no Flamengo. E no Flamengo. E meu parceiro, quando estava como treinador do Juvenil e do Júnior do Flamengo, do Sub-17. Perfeito. E do Sub-20. Quando era teu jogador na seleção e agora no Flamengo, né, recentemente, você já olhava para ele assim, esse cara vai dar treinador? Claro. Eu falo muito daquela seleção que a gente treinou em 2022, né? Muitos jogadores ali tinham esse perfil de treinador. E o Flamengo, do melhor momento dos últimos anos do Flamengo, que é o Flamengo do Jesus, tinha muita liderança. E muitos jogadores com perfil de treinadores. Alguns não foram, né? Porque entenderam o outro caminho. O Diego poderia ser um. O Rafinha ainda não parou de jogar, mas é um cara que tem essa leitura, falando daquele time do Flamengo. O Thiago, do nosso time, o Thiago Silva, com certeza. E vai ser treinador. Isso. Hoje no Flamengo, agora saiu recentemente o Davi, que tem esse perfil e vai ser um treinador, porque tem um conhecimento de futebol muito grande. O próprio Danilo, que chega agora. São jogadores que, quando a gente conversava no dia a dia de trabalho, nas ideias, eram jogadores que estão acima da média. Na seleção daquela época, Fernandinho, entendeu? Tem muitos jogadores com esse perfil. Aquele time nosso
da Copa de 2022 e esse time do Flamengo de 2019 tinham muitos jogadores com entendimento acima da média e muitos jogadores com capacidade de liderança, que é um dos aspectos para que tu seja facilita, um treinador. né? Facilita muito. Acaba sendo um braço do treinador ou da comissão técnica em campo. Com certeza. Né? Te ajuda. Hoje... Falta mais isso, Kleber? Jogadores com mais leitura tática, mais leitura de trabalho, de jogo? Está aumentando muito isso. Hoje tem aumentado muito, porque surgiu, há alguns anos atrás, a figura do personal preparador físico. Né? Hoje já tem aí o personal coaching, né? de mental. Alguns que a gente respeita, outros não. E tem o personal, equipes fazendo trabalhos de acompanhamento tático. E que eu acho interessante ter esse paralelo, desde que o treinador tem essa relação com o atleta e até com essas equipes, que elas vão te dar subsídio. O Wesley é um exemplo. Qual é a evolução do Wesley? A evolução do Wesley vem desde que o São Paulo coloca ele para jogar, a gente dá continuidade e dá a ele o espaço. A gente tinha 3 laterais, acaba liberando o Mateuzinho para que ele ganhe espaço e trabalhe ele individualmente, né? Desenvolva o atleta. O Felipe agora dando mais essa continuidade, mas paralelamente a isso, tem uma equipe que trabalha por trás na análise desse jogador, contratada por ele. Então, isso vem acontecendo com muitos jogadores fora do país e aqui no Brasil já está acontecendo. Hoje, tem muito jogador com leitura de jogo acima, mas aqueles jogadores que eu falei antes, um pouco pelo perfil desses jogadores, a Europa te dá muito isso. Tu não aprende a jogar taticamente no Brasil? Aprende, mas lá fora, o tipo de jogo, o tipo de treinamento, alguns cuidados que existem, a qualidade de uma equipe de trabalho, ela faz com que o jogador também evolua. E ele começa a entender, porque ele sai daqui novo, rebelde, não querendo aprender, e hoje, né, ele começa já mais novo a sentir essa necessidade. Tem uma coisa que eu coloco, eu sempre tenho repetido nas entrevistas que eu vou, o Roger deu uma declaração sobre o Fernando, volante do Inter. Né? Roger Machado. O Roger Machado, um volante que jogou na Europa há muitos anos, com entendimento da posição, com entendimento do atleta, né, do nível de atleta. E o Roger fala que ele coloca o Fernando ao lado do Luiz Otávio, que é um volante que está surgindo, que tem entrado para que o Fernando auxilie, né, esse desenvolvimento do Luiz Otávio. E isso é interessante, porque esses jogadores fazem isso. Esses jogadores fizeram isso no Flamengo, esses jogadores que chegaram naquela época, com esses jovens. E quando a gente pega o Gerson, quando a gente chega, o Gerson, naquela época de 19, era um jogador apenas. Hoje, ele é um líder do Flamengo e ele é um líder na seleção, pela personalidade, pelo desenvolvimento dele, pelo entendimento dele. Então, isso é legal. Isso eu vejo como treinador e como tendo tido trabalhado com esses caras, eu vejo isso. Olha o exemplo do Hulk, cara. Olha o que o Hulk está fazendo. 37, 38, 39 anos. O cara treinando pra caralho, ele desenvolvendo, sendo um jogador que muda de função, sendo um jogador que é exemplo para os outros. Quem é que está no clube, o menino que está no clube jogando ao lado desse cara que não vai querer fazer? Isso deve ser muito legal, né? Porque eu penso que são jogadores que acabam desafiando, né, o treinador. Desafiando no sentido de... positivo, assim. De te colocar questões até no dia a dia. Você citou alguns nomes, mas você conseguiria destacar o jogador mais inteligente taticamente que você trabalhou? Cara, eu para mim, o Fernandinho e o Thiago Silva são esses caras. Estão no topo da lista. Eles conseguem dominar a função deles assim de uma grandeza, com uma profundidade, né? E a dos outros, entendeu? E organizar a equipe, entendeu? É muito grande, cara. Mas assim, eu não deixo muito abaixo esses outros que eu citei. O Davi Luiz, o Felipe Luiz, não deixo muito, o Renato Augusto, para citar esses exemplos assim, né? Por outro lado, a gente tem também um perfil de jogador no Brasil que torce muito o nariz quando sai da zona de conforto. Quando tem que improvisar, quando tem que fazer mais de uma função. Eu vou citar um exemplo recente no Flamengo, que vocês tiveram, por exemplo, com o Léo Ortiz. E o Léo Ortiz publicamente falou, estava ali tentando jogar de volante, mas meu negócio é na zaga. E meio quando vocês saíram, ele quase que fez um desabafo, assim, ufa, agora eu vou ser zagueiro.
Como é que foi aquele momento ali de utilização do Léo Ortiz, que hoje está na seleção brasileira? Como zagueiro. Como zagueiro é visto, o Zico até usou esse termo, né? Ele é um camisa 10 da zaga. Eu também já usei que ele é um meia que joga na zaga. Fundamental na saída de bola, passe. Como é que foi com vocês ali a conversa, tendo esse exemplo do Léo Ortiz? Em algum momento há uma avaliação de que forçou um pouquinho a barra para ele ser volante, não deveria ter forçado, deveria ter usado mais ele como zagueiro. Como é que é esse convencimento, esse trabalho de convencimento do jogador? Para a gente, até um certo ponto, foi fácil, porque a gente conhece o Léo há muito tempo, né? O Léo é do Sul, eu conheço toda a história do Léo, desde que ele inicia no Inter, tudo que ele passou no Inter, o cara que descobre ele, que dá a ele essa condição de começar a se transformar um jogador, que foi o Jardine, depois a importância do Antônio Carlos, que foi um grande zagueiro, né? Que como treinador do Inter, o Zago coloca ele para jogar, todo o desenvolvimento dele como atleta. O Léo, quando ele chega, o Léo eu coloco junto com esses, entendeu? Eu coloco junto com esses junto atletas, com o Thiago junto e com esse cara. Ele tem uma leitura de jogo, ele tem uma leitura como atleta. Depois eu até vou fazer um complemento aqui. A gente, quando ele chega, pela necessidade que a gente tinha de desfalques, ele chegou bem naquele momento que a gente faz aquele time que a gente tem que adaptar o Léo Pereira de lateral esquerdo, que tem que colocar ele por dentro. A gente chegou a fazer alguns treinos com ele lateral direito pela necessidade que tinha. Fazer uma linha defensiva mais forte, como a gente fez no Inter em 2009, com Bolívar, Índio, Álvaro e Marcão. Eram 4 zagueiros numa linha defensiva de 4 que, recentemente, o City fez e que a gente fez na Copa, trazendo o Militão como lateral direito em algum momento. Então tem essa ideia, precisou disso para ele. Depois precisamos de um volante, e ele jogou ali. E ele joga tão bem, ele domina tão bem a iniciação e a construção naquele setor por dentro de 2 zagueiros ou de primeiro meio-campista, que ele jogou naturalmente assim, né? Naturalmente desse jeito. É claro que a gente entendia no momento que Léo Pereira e Fabrício Bruno vinham desenvolvendo um grande trabalho, tanto que o Fabrício foi convocado para a seleção, pelo que ele vinha apresentando para a gente. Então, nós tínhamos 2 zagueiros titulares e um do mesmo nível chegando, e a gente tinha que esperar essa situação de achar esse espaço para esse jogador. E o espaço acabou aparecendo em outra função. Depois, quando chega, por isso a diferença, quando chega no trabalho do Felipe, o Felipe decide. Ele é uma decisão dele. Não, meu titular é o Léo Ortiz, não é o Fabrício Bruno. Bom, tanto que o Fabrício Bruno acaba saindo. E o Felipe vai e coloca para o atleta por um entendimento de jogo dele. E o Léo hoje vive um momento maravilhoso. O que eu ia complementar? Tem um programa, um podcast, que é Falso 9 o nome, que é um menino lá do Pará que faz esse programa. A entrevista dele com o Léo Ortiz é uma aula. O Léo Ortiz dá uma aula de como ser um atleta, de como entender o jogo, de como se portar em diversas situações que o jogo te oferece. Então, ele para mim, é um zagueiro completo. Ele destrói, ele constrói, ele é rápido, ele tem a leitura do jogo. É um menino que está preparado e brevemente vai ser titular da seleção, não sai mais, para mim, não sai mais. É um grande zagueiro e está nesse nível de leitura. A troca ali foi de boa, então? Foi uma troca entre vocês? Sim. Não. Nenhum atrito, nada disso? De maneira nenhuma. O entendimento dele foi pleno nesse sentido, né? Pleno. Você tem um elenco recheado, com muitas opções, como já há algum tempo, é quase que a manchete permanente do Flamengo, né? Melhor elenco do continente. Isso é problema ou é solução? Solução. Mas pode ser problema? Nós fomos jogar um jogo contra o Grêmio. Acho que foi contra o Grêmio. Foi um jogo que a gente perdeu para o Grêmio lá de 3-2, no final de 23. Dentro daqueles 12 jogos que tinha. A gente saiu ganhando e aí o Grêmio vira o jogo depois. E antes do jogo começar, eu estou dentro do campo conversando com o Gabigol e com o Felipe. Aí eles me disseram, o time, se vocês pesquisarem, o time do Jorge Jesus repetiu a escalação 4 vezes. Então, assim, não existe mais... 2 coisas que eu sempre briguei. O time do papel. O time não é o do papel. O time é o que joga. E não existe mais 11 titulares. É difícil de trabalhar assim. Na seleção é quase que impossível, né? Porque tu faz a convocação, aí daqui a pouco começa, né? 1, 2, 3 lesionados, 4, 5 lesionados. No futebol, jogando com um calendário desse jeito,
e essas grandes equipes, tu tem que dar rodagem para todo mundo. Tu tem que dar minutagem, tu tem que segurar o jogador, senão vai estourar. Estourou um jogador agora no Inter, o Vitor Gabriel. É Vitor Gabriel, zagueiro? Agora eu fiquei na dúvida. Tem um Vitão lá, né? Não, é Vitor Gabriel, acho, Sim. que está jogando muito. Que é uma descoberta do Inter agora. Ela jogava como lateral no Sport, veio e está jogando muito. E no Grenal ele se lesiona. Esse menino ele vinha jogando uma sequência de jogos direto. Mas é um menino. E aí tu não preocupa com esse menino. Porque ele é um menino. E ele acaba, por esse calendário, por essa sequência de jogos, e jogando desse jeito, com a necessidade que o Inter tinha, tu tinha que usá-lo, não tinha como tu... vou segurar ele um pouquinho aqui. Agora, se tu tem um grupo grande... O Danilo não chegou, já não teve dificuldade. É o Danilo que tem que ser titular. Não, o titular, quem está jogando é o Léo Pereira e o Léo Ortiz. E o Danilo entrou no momento de... Tinha que sair um, tinha que sair outro, vai fazendo as trocas e vai equilibrando aquele time. Então, é difícil ter 11 hoje. Tu tem que ter 13, 14, 15, 16. E lógico que quanto mais jogador tu tiver, olha o Flamengo jogando tudo que está jogando com o Pedro machucado, com Cebolinha machucado. Vinha, que não jogou ainda. O Vinha que ainda não entrou. Agora, é mais difícil essa metodologia de trabalho. É mais difícil... Por que ela é tão difícil de ser entendida por alguns da imprensa, porque são, obviamente, os formadores de opinião, e principalmente para o torcedor? Porque o torcedor sempre acha o seguinte... Você diz o quê? De poupar ou não poupar? Controle de carga? Isso. Porque tem gente da imprensa que implica com isso, né? Com controle de carga. Ele olhou para mim porque eu implico com isso. Eu implico com controle de carga. Olha bem claro. Olha bem claro. Vou dizer para a imprensa... É o externo, né? A imprensa é o externo do jogo. O torcedor é o externo do jogo, né? Sim. O trabalho acontece dentro do CT. Claro. Né? Ali acontecem as coisas que às vezes vaza uma coisa ou outra, mas muita coisa é mantida lá dentro, as relações são lá dentro. Então, para o externo, o que acontece? O que é a visão primeira? É a do resultado. Por isso que eu falei, o Flamengo do Jesus repetiu a equipe 4 vezes, porque ele fazia isso, mas ela ganhou. Ela vinha ganhando. Perfeito. Então, o torcedor ele não cobra porque ela está ganhando. A imprensa, ela não cobra porque ele está ganhando. Perfeito. Se tu começa a trocar e perder, tu começa a ser cobrado. Porque é o resultado que influencia nessa decisão, nessa cobrança. E dentro muito se resolve. É lógico que tem um jogador que vai ficar sentindo que saiu do time, que vai virar o nariz quando saiu do time. E na conversa que a gente tem com eles, tem que ficar triste, mas tu não pode faltar o respeito com quem está entrando no teu lugar, tu não pode faltar o respeito com quem te comanda. Tu tem que fazer com que essa coisa fique harmonizada dentro do clube. Que quando tu consegue fazer com que todo mundo dentro do clube, quem comanda lá em cima, diretoria, quem comanda o grupo de atletas, quem gera esses atletas, comissão técnica e os atletas, falem a mesma língua e as coisas são deixadas bem claras, tratadas. A gente gosta de falar em gestão humanizada, né? Quer falar no olho, quer colocar as coisas bem claras. Quando isso há um entendimento, as coisas fluem, as coisas acontecem e tu está mais perto dos resultados acontecer. E quando os resultados acontecem, ninguém te cobra nada. Por que as brigas aparecem mais na derrota? Né? Quando o clube está ganhando, a briga nem... Não, às vezes tem algo errado lá, mas você está ganhando... Exato. Mas sabe o que eu encrenco com controle de carga? Vou passar a minha visão... Certo. E aí você fica à vontade para rebater à vontade. Porque é legal, porque você está lá dentro, né? O que eu entendo e ouvindo muitas pessoas do meio, ex-jogadores inclusive, que é o seguinte, em algum momento passa que as comissões técnicas ficaram reféns do que diz a fisiologia. Virou uma regra determinada pela fisiologia, pelos números, pela ciência, de olha, esse jogador vai estourar. E que às vezes falta você botar a mão no jogador, você conversar com o jogador. Ninguém melhor do que a própria pessoa para entender o próprio corpo, né? E passa a impressão de que alguns excessos, alguns exageros, se apoiando excessivamente nos números, no que diz a ciência. Não que ela deva ser ignorada, pelo amor de Deus, longe de eu pensar isso. Eu acho que ela é um complemento, ela é fundamental e está aí para ajudar o alto rendimento nos mais diversos esportes, para você superar seu limite, atingir recordes, marcas importantes. Mas, às vezes, a impressão que eu tenho é que falta ouvir mais o jogador em alguns momentos.
Porque tem momentos que é hora de dar uma a mais. E já ouvi isso de médicos, inclusive. O jogador é uma máquina feita para produzir em alto rendimento. Perfeito. Produzir no limite. Concordo. Você desliga essa máquina no limite, às vezes você pode estar, inclusive, provocando no futuro uma lesão. Porque o jogador vai para a estaca zero. Quando ele tem que estar no limite mesmo. Estou totalmente errado. Não, está correto. Existe o real e existe o ideal. O ideal seria que tu pudesse usar esse jogador o máximo que fosse possível, fazer tudo da maneira correta. Conversar com a fisiologia fazer análise do jogador, conversar com o jogador fosse sincero em dizer o que ele estivesse sentindo, porque às vezes o jogador fica assim, não vou dizer, porque se eu saio agora, ele me tira agora. Então tem todas essas coisas. E o ideal seria isso. E a gente, quando comanda, eu estou falando por mim, no meu comando, no comando que eu tive até quando eu trabalhei, foi junto com o Tite, a gente tinha esse cuidado e tinha essa relação de ouvir a fisiologia, de ouvir o preparador físico, que é o chefe, ouvir o departamento de saúde e performance, que hoje se transformou num processo bem elaborado e bem trabalhado, ouvir os atletas e tomar a decisão. Tem muita coisa assim, por exemplo, o jogador X não quis jogar no Allianz Parque. O jogador X não quis jogar no Engenhão. Porque o jogador chega, eu não vou conseguir jogar ali. Eu não tenho condição de jogar ali. E a gente não vai falar isso para fora. Eu não vou chegar na imprensa e dizer assim, não, eu não botei, o fulano não está escalado porque ele não quis jogar. Porque não é ele que não quis jogar, é uma decisão em conjunto. Mas o jogador entende que ele não consegue jogar ali, porque ele sabe que ele vai se machucar ali, ele vai se lesionar ali, porque ele já se lesionou ali. Entende isso que eu estou colocando? Ou, às vezes, a gente tinha no Grêmio em 2001, o Tinga era um cara que ele não treinava. Por quê? Porque ele jogava um jogo de uma maneira de desgaste, de densidade do jogo altíssimo. Como se fosse o último jogo da vida dele. Como se fosse o último. E ele não tinha condição. A recuperação dele demorava. E se tu fosse colocar ele para treinar, tu não ia ter ele para o jogo. Então, tu segurava ele, recuperava ele para poder jogar. Então, é de cada um, é individual essa análise. Hoje, os clubes funcionam da seguinte maneira, tem uma rotina de trabalho. O atleta chega, o atleta se alimenta, o atleta passa pela avaliação do fisiologista para fazer a avaliação total para ver as condições dele, passa pelo preparador físico, passa, se tiver psicólogo, pelo psicólogo, pelo nutricionista desportivo, que é aquele que fica colocando suplemento. Tem todo um trabalho para isso. Então, não é uma coisa solta. Claro que cada treinador pensa de um jeito, às vezes um clube tem essa estrutura, outros não tem, não consegue buscar. Tem treinador, eu não vou ligar para isso, bota lá. Não é assim. Tem que ter essa relação. Hoje, nesse calendário que tem, num país continental que é o nosso, mesmo que tu tenha um voo fretado após o jogo, sabe qual é a rotina? Tu sai do jogo que termina meia-noite, à meia-noite e 30, 1h da madrugada, tu tá jantando dentro do vestiário, sentado no chão, jantando, para sair dali, pegar um voo para chegar na tua casa às 4 da madrugada e no outro dia tu tem que estar no clube. E o jogo, que não é mais 90, é 110 minutos. E o jogo que cada vez mais é físico, que não tem mais espaço, tu não tem tempo. E o jogo que é intenso. E o nosso jogo aqui do Brasil, ele é muito disputado, ele é muito de enfrentamento, ele é muito de perseguição, ele é difícil de jogar aqui, com campos que são difíceis de jogar. Então, quando a gente falava, a grama não é sintética desculpa, é um campo difícil de jogar. É difícil. Aí, porque o jogador já pediu para você para não jogar na grama sintética? Lógico. É lógico. O que mais tem é jogador que foge da grama sintética? É claro, principalmente aqueles que já se lesionaram em grama sintética. Sim, principalmente aqueles que... Os caras, às vezes, para treinar, no Corinthians, tinha 3 campos. Tinha um campo que era mais duro. Quando tu levava para lá, pô, professor, nesse campo não dá. Vinha um jogador reclamar. Às vezes era preferível tu tirar o jogador do treino que tu botar, porque só tinha aquele campo para treinar naquele dia. É isso que a gente tem que entender. E só quem vive lá dentro entende esse detalhe. Porque não é uma coisa... Os campos... Porque a defesa de muitos Você clubes... é contra gramado sintético? Eu não sou contra o gramado sintético. O que é pior, a grama sintética ou o gramado natural ruim? O gramado natural ruim, tu não consegue jogar.
Né? E a grama sintética, tu consegue pelo menos jogar, mas te causa algum problema. Mas o gramado ruim também te causa. Olha os jogos Se de correr, Copa do o bicho Brasil. pega, se ficar, olha, o bicho olha os jogos que tu porque são joga. poucos os gramados bons no Brasil, né? Exato. E também tem isso. Aí como é que você vai fazer campanha contra o sintético se você todo o tempo troca inteiro, o sintético pelo o tempo buraco? Inteiro. Jogadores da seleção brasileira, quando vinham de lá, o que eles mais reclamavam era dos campos. A gente pode fazer uma viagem mais demorada, a gente pode, mas o campo tem que estar bom. E a gente, nos últimos anos da seleção, a gente brigou muito, antes com o Edu e depois o Juninho à frente, a gente conseguiu bons gramados, trabalhar com as empresas para fazer com que o gramado em Brasília estivesse bom, para fazer com que o gramado no Recife estivesse bom, que o gramado... E por aí vai. Então, tem que ter esse cuidado, não é só uma desculpa. Isso não é desculpa, isso é uma realidade. Tu tem que ter esse controle. Então, tem coisas, às vezes fica falando assim, ó, fulano, achei que tinha certeza que fulano de tal ia jogar. Mas aí o treinador colocou outro, ele pensou o jogo diferente, foi uma ideia tática. Muitas vezes não é isso. O cara chega com um desgaste. Pois, o Neymar teve uma lesão agora. E aí ficou, porque o Neymar foi para o Carnaval, porque o Neymar... Não, ele teve uma lesão, porque ele vinha parado muito tempo. Pô, o cara ficou mais de um ano parado. Aí o cara faz uma sequência de jogos de esforço, ele está prestes a lesionar. E lesão é natural. Entendeu? Mesmo com todo o cuidado que tu tem, ela possa acontecer. E aconteceu. Tanto é que, não, ele vai ficar fora ali, mas ele vai jogar na seleção. Já não jogou. Quando é que ele volta? Que tipo de lesão ele teve? Sim. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Você acredita na recuperação do Neymar? Você acha que o Neymar vai voltar a render o que já rendeu um dia, por exemplo, com vocês na seleção brasileira? Já me perguntaram, e isso é a minha resposta. Não é questão de acreditar ou não, é questão de torcer. Eu torço para que ele consiga. Eu torço para que ele chegue bem na Copa do Mundo. Eu torço para que ele ajude esse grupo. Agora, se vai acontecer isso ou não, eu não sei. Porque a gente também não sabe o que vai acontecer com o Neymar. Ele vai jogar o Campeonato Brasileiro pelo Santos. Até quando? Para onde ele vai depois do Santos? Quando chegar a Copa do Mundo, onde ele vai estar? Em que condições ele vai estar? Né? A gente torcia e quando viu ele, eu particularmente, quando eu vi ele voltando no Santos e fazendo alguns jogos, eu só pensava assim, tomara que ele não sinta nada muscular, que ele consiga estar em março com a seleção nesses 2 jogos importantes. Só em estar junto, de repente vai fazer um jogo, outro não, de repente vai iniciar um jogo e vai jogar tantos minutos, de repente vai entrar no outro jogo, porque ele não conseguiu estar ali. Então, não sei, eu não Mas você não acha que a presença do Neymar por si só já é uma pressão para colocá-lo em campo, de qualquer maneira? Sim, é lógico. Mas isso é um problema. Pode ser. Pode ser, porque assim, por exemplo, hoje não está em condição de entregar como atleta o melhor nível. É isso que eu estou falando. Ele iria para a seleção nessa condição que ele chegou no Santos, né? E mudou o Santos. Mudou. Sim, mudou. Certo? Fato, Ali mudou. na seleção brasileira, Rodrigo, Rafinha, Vinícius, são 3 titulares. Estão jogando muito. E o Dorival vai começar a achar um jeito para que esses caras, né, cheguem à Copa do Mundo com mais entrosamento. Por isso que eu torço pelos resultados positivos agora nesses 2 jogos, para que tenha tranquilidade e que os jogadores ganhem confiança. Porque ainda não conseguiu. O Vinícius é um que não conseguiu na seleção ainda brilhar tanto. Então, qual é o 4º jogador ali? É um meio-campista que vai sustentar esses 3 ou é mais um atacante? Parece, né? Que estão dizendo que nesse jogo ele vai jogar com o João Pedro. Mas já está, por enquanto, mais um atacante. Aí, o que acontecer nesses 2 jogos, como resultado, primeiro, porque tudo é base do resultado, e como produção, como desempenho, vai te dar uma decisão. Tu vai dizer assim, se for ruim, vai... Pois tem que recuperar o Neymar para o Neymar estar ali. Se for bom, tu já vai começar a esquecer. Porque o trabalho é a partir de tu não ter o atleta. Quando a gente fica sem o Neymar na Copa América, porque ele lesiona num amistoso da véspera da Copa América, o que a gente pensava? Ganhamos a Copa América, mas eu gostaria de ter o Neymar ali. Nós ganhamos sem o Neymar, mas a gente gostaria de ter o Neymar. A comissão técnica e o grupo de atletas gostaria de tê-lo. Como a comissão técnica e o grupo de atletas das 3 Copas que ele jogou, gostaria de tê-lo em melhores condições. Infelizmente, em 2014, ele sofre aquela entrada violenta e sai do time, podia ser outro resultado com ele. Sim. Em 2018, ele vai se recuperando. E agora, na de 22, que naquele grande jogo que ele termina o jogo assim. Se termina o jogo a gente classificado, ele estava num crescimento já.
e ele teve um problema de uma virose que teve lá dentro da seleção, que ficou muito mal, o César Sampaio ficou muito mal, que a gente não sei se saiu para fora isso no momento, mas também desgastou muito ele. Ele teve uma pequena lesão e volta e faz um grande jogo contra a Croácia, e ali ele estava crescendo. Então, eu torço para isso, porque ele é o diferente. O Brasil ainda não teve jogadores diferentes nos últimos anos. Depois de Ronaldo, de Fenômeno... O Neymar de foi Ronaldinho, outro? Foi. Quem foi o melhor jogador que a gente teve ofensivamente na Copa de 18, né, junto ao Neymar? Entendeu? Foi o Coutinho. Sim. Mesmo jogando numa função diferente da que ele queria. E na Copa América também. Depois de lá, o Coutinho não conseguiu mais jogar nesse nível. E não teve outro jogador. Os mais pertos do Neymar hoje são Rodrigo, Rafinha e Vinícius, que há poucos anos atrás eles estavam começando com a gente trabalhando o Vinícius com a paciência, porque ele estava com problemas no Real, com o Zidane. Depois chega o Ancelotti, que faz o crescimento do Vinícius. O Rodrigo era um menino que não tinha se firmado. O Rafinha chega para a Copa com um grande problema de relação no Barcelona, com a briga com Xavi de não usá-lo. Né? Ele sai do Leeds e vai para lá com uma esperança e não acontece. E agora o jogador... O Rafinha tem 30 gols em 40 e poucos jogos. Está prestes a ser o melhor do mundo. Então, esses jogadores, eles cresceram e chegaram nesse nível hoje, mas eles ainda não são o que o Neymar já foi, o que o Neymar é, né? E que os outros jogadores foram. Então, precisa disso. Então, não é que eu acreditar, é eu torcer para que isso aconteça. Agora, se vai acontecer, eu não sei. Eu queria voltar aqui num ponto que você mencionou, Kleber, da dificuldade que vocês tiveram no Flamengo, porque o trabalho era sempre comparado, não só o trabalho de vocês, né? Depois que Jorge Jesus sai do Flamengo, todo o trabalho feito se comparava ao trabalho de Jorge Jesus. Todo o trabalho. Até agora o Felipe Luiz também já está sendo comparado. Pois é. E aí que eu quero saber o seguinte. Você acha que finalmente esse trabalho do Felipe Luiz, esse trabalho que o Felipe Luiz está fazendo, pode, de certa maneira, sepultar qualquer tipo de viúva ainda de Jorge Jesus no Flamengo? Ou seja, vai ser um trabalho que a gente vai dizer o seguinte: Jorge Jesus pode descansar em paz, porque o Flamengo voltou a ter um time jogando bem e vencendo jogos, diferentemente de tudo que aconteceu desde que Jorge Jesus saiu até a chegada do Felipe Luiz? Se vencer, sim. Porque tudo está ligado a vencer. O que aconteceu com o Flamengo não foi porque jogou bem, porque venceu. E quando tu vence e joga bem, quando a gente vence com o Corinthians o Campeonato Brasileiro de 2015, a gente venceu jogando bem, comparado ao nosso Brasileiro de 2011, que a gente venceu não jogando bem, um jogo que eu digo jogo bonito, um jogo vistoso, um jogo plástico, a gente vence jogando bem. E tanto que a gente achou que aqueles números não iam ser batidos tão cedo, e foram batidos pela equipe do Jorge Jesus. Então, essa é uma equipe que ela conquista a Brasileira, ela conquista a Libertadores. E se o Felipe continuar jogando o que está jogando e conquistar esses títulos, aí acaba esquecendo. Senão, não. O futebol ele é cíclico e te lembra algumas coisas que eu tenho conversado agora. Por exemplo, Barcelona e PSG. Né? Hoje, para mim, são as equipes que estão jogando um futebol mais plástico, mais vistoso. Né? E o Barcelona teve um histórico de grandes times. Esse time só vai ser comparado ao Barcelona mais antigo se ele vencer. Se ele ganha a Champions, ele fica um time que vai aparecer. Se ele ganha a Liga, ele vai aparecer. Ganha a Liga e ganha a Champions. A mesma coisa o PSG. Hoje tem um time no PSG. Quando tinha Neymar, Mbappé e Messi, não conseguiu se firmar, porque tu não via como um time. Mas se esse time não ganha, também vão dizer, mas não ganhou também. Então, se ganhar, porque está jogando muito. O que o PSG fez nos 2 jogos contra o Liverpool, né? E o que o Barcelona tem jogado, e o Liverpool também. E o que Liverpool teve também, eliminação mas não jogou contra na Champions. Né? Mas eu vejo isso. Mas curioso, assim, com o Dorival venceu no Flamengo. Mas esse sentimento não existiu com ele. Né? Não sei se foi um sentimento talvez mais da direção da época do que propriamente do torcedor. Acho que o torcedor estava em alta com o Dorival ali, estava na aprovação do trabalho dele. E aí eu já estendo para te fazer a pergunta sobre o Dorival. Naquela ocasião, e vocês chegaram justamente depois do Flamengo ficar catando cavaco. Isso. Né? Não deu certo com treinadores até chegar à comissão técnica de vocês.
E aí houve um reencontro ali, foi uma chegada bem forte, né, da comissão técnica de vocês, de um reencontro de trabalho que, de uma certa maneira, cativou, pelo menos no início ali, cativou o torcedor, cativou o ambiente do Flamengo. Te surpreendeu a maneira como o Dorival saiu do Flamengo e como é que você hoje enxerga o Dorival no ambiente da seleção brasileira? Me surpreendeu porque eu gosto da continuidade. E não pode um cara, né, que é um dos principais nomes de treinadores do Brasil, se tu pegar hoje os 5 melhores treinadores do Brasil, o Dorival tá, pelas conquistas que tem, pelo currículo dele, né, e pelo que ele fez no Flamengo, depois ele saiu no São Paulo, conseguiu conquistas também. Me surpreende porque o cara não consegue dar continuidade. Ele ganhou um time que não vinha ganhando com o Flamengo, ele transforma, faz ganhar, consegue colocar na dificuldade que ele tinha de ter perdido o Bruno Henrique, fazer um time jogar com Pedro e Gabigol por dentro e fazer um losango, né? Deixando o Arrascaeta mais por trás, fazendo um losango de movimentação e consegue o resultado. E aí, quem sabe, no ano seguinte, na continuidade dele, ele ia ajeitar, iam vir outros jogadores, iam buscar mais jogadores, porque naquele momento o Flamengo não tinha esses jogadores tanto como tem agora, em número. O Flamengo não tinha esse número de atletas, 2, 3 para cada posição. Hoje tu vê um Ayrton, é o terceiro jogador da lateral esquerda, e o Vinha está machucado, então não era a mesma coisa. Então eu acho que me surpreendeu. Eu não faria isso, eu não tomaria essa decisão. Foi uma decisão que surpreendeu todo mundo. O Dorival na seleção, para mim, está muito ligado a esses 2 jogos. Está muito ligado a esses 2 jogos. Se faz uma pontuação de 6 pontos ou de 4 pontos, ele consegue dar confiança aos jogadores e seguir o trabalho. Porque um trabalho de seleção tu vai trazendo, vai convocando, vai buscando jogadores para formar o grupo. A gente fala na lista larga, e tu vai reduzindo essa lista larga fica menos larga e com aqueles jogadores que tu sabe, é esse, 2, 3 para cada posição e fica nisso. E começa a dar cara de time. Tu começa a ter relação entre os jogadores. Por exemplo, Bruno Guimarães e Gerson têm jogado como 2 meio-campistas. De repente, esses os meio-campistas que vão chegar à Copa do Mundo se tiverem continuidade. Esses 3 jogadores que eu citei da frente, ou com o Neymar ou com algum outro jogador. Quem vai ser o lateral direito? Se encaminha para ser Wanderson ou Wesley. Como fica a lateral esquerda? Arana, que vem e que não foi para a Copa porque teve aquela lesão, e um retorno do Alexandre, que é um jogador experiente e maduro e que voltou agora ao Flamengo e está jogando muito. A vinda do Léo Ortiz, o Murilo do Corinthians, que agora do Náutico, que vem para formar a linha defensiva, então já começa a ter uma cara de grupo mais fechado. Então o resultado vai dar ele a confiança para também buscar uma forma de jogar. Senão desarruma tudo de novo. Senão desarruma tudo de novo. Ele tem jogado de uma forma mais posicional, né, com externo direito, com externo esquerdo, trazendo um lateral por dentro para construir. De repente, eu não sei se ele vai manter isso, porque os 2 laterais direitos hoje não têm essa característica, embora ele tenha feito isso com o Wanderson. De repente, ele vai buscar uma movimentação mais funcional da parte ofensiva, com esses jogadores que gostam de movimentar. O Vinícius sempre foi um externo esquerdo, mas que no Real já jogou por dentro. O Rodrigo faz as 4 funções da frente. Todas. O Rafinha, quando veio, faz função por dentro. O Rafinha na seleção com você jogou pelo lado direito. Externo direito, no Barcelona joga de externo esquerdo e joga por dentro. Então, por dentro. Tu vai dar uma formatação para esse time, mas essa formatação vai vir com a tranquilidade. Então, para mim, a questão Dorival ela acontece a partir desses 2 jogos. Voltando rapidamente, você falou que ficou surpreso com a saída do Dorival do Flamengo do jeito que foi, né? No entanto, vocês estabeleceram relação com a mesma diretoria. Sim. E aí vamos voltar à saída de vocês do Flamengo. Já havia um sentimento de que... Ou qual foi o momento exato que, na cabeça de vocês, haveria uma ruptura, ou isso não passou pela cabeça de vocês? Não, foi uma surpresa? Não passou. Mesmo a gente vencendo o jogo contra o Atlético Paranaense com dificuldade e a torcida se colocando contra o treinador naquele momento, eu saio do estádio pensando no jogo contra o Corinthians. Eu não saí do estádio pensando que terminou meu ciclo no Flamengo. Surpresa total. Exatamente. Porque a gente, quando
trabalha lá dentro e comanda a equipe, a gente sabe que às vezes ela tem uma queda, ela faz uma reviravolta, porque isso já aconteceu com a gente. A gente já fez sequências de 8 jogos sem perder, de 11 jogos sem perder, que levaram, como eu disse, no Corinthians a gente sai do último lugar para o 5º no Brasileiro, na época que classificavam 4. Entendeu? Então, naquele momento que a gente teve dificuldade, quando tu começa a ganhar com dificuldade e tu começa a esperar que os caras voltem. Para nós estava buscando o retorno de alguns jogadores, esses jogadores que tinham chegado e demoraram para chegar. Né? Quando tu traz jogadores de fora, o que aconteceu com o Botafogo? O Botafogo traz os atletas de fora antes, e esses jogadores começam a trabalhar para ter sequência. Os nossos jogadores chegaram no último momento. Tanto que o jogador mais caro da história do Flamengo, ele não está no Flamengo. Que é o Alcaraz. Né? Alcaraz, é. Por que tu contrata esse jogador por um preço e ele não está lá? Porque se vai buscar, se demora para trazer, né? Porque estava claro, precisava ter essa troca, precisava trabalhar dessa maneira. Mas mesmo com todos esses problemas, eu não pensava nisso, não. O quanto que a relação com o Gabriel contribuiu para o desgaste da comissão técnica, não sei se no ambiente, mas de repente com a torcida? E já emendo uma outra pergunta, foi a relação mais difícil com o jogador que você viveu até agora em um clube? Porque ela foi difícil, né, cara? Não vamos enganar que ela foi difícil. Não, eu estou pensando se é a mais, entendeu? Ela foi a mais porque ela foi a mais longa. Às vezes tu tem relações ruins, rápidas, né? É um entendimento, ou o jogador sai, ou termina o ano, tu tem... Com o Gabriel ela foi mais... Não deu match. Ela foi mais... Não deu. Teve uma... Porque é aquilo que a gente coloca. A gente esquece, às vezes, que teve uma série de problemas. Nesses 11 meses que a gente teve, o Gabriel teve lesão, o Gabriel teve o problema da camisa, o Gabriel teve o problema do doping, né? Que ficou fora por um tempo. E o Gabriel vinha numa fase que não era boa anterior. Porque se tu chega no Flamengo precisando 12 jogos para resolver, para classificar para a Libertadores, e o Gabriel não é muito utilizado, é porque não vem tendo essa condição para isso. Não botou para jogar? Botamos. Não botou, treinamos. O Gabigol... ele foi convocado pela gente. Ele estava na Copa América no momento que ele estava bem. E depois ele não recupera esse momento. É ruim para interno? Internamente, até que a gente consegue resolver. Entendeu? Porque ele estava lá, ele treinava, ele era um cara que ele comparecia, não era aquele cara que sumia. Havia respeito. Havia respeito, tinha toda uma situação. Em momento algum, o Gabriel faltou com respeito. Não faltou com respeito. Agora, a questão do ídolo da torcida, que isso, entendeu? Isso, de uma maneira ou outra, complica. Quando eu falei dessa questão do faltou respeito, porque tem aquele episódio clássico, na comemoração da Libertadores, às vésperas da Copa do Mundo de 22, em que o Gabriel puxa o grito junto com a torcida, um grito ofensivo ao Tite. Sim. Ali, não passou pela cabeça de vocês, quando aceitaram o convite do Flamengo, né? Vamos ter um problema aqui. Vamos ter que resolver essa questão. Vocês já não chegaram no Flamengo já pensando em resolver essa questão? Não. Eu não. Não. O Tite nunca falou isso para mim. Kleber, não tem um problema. Nunca falou isso para mim e para a comissão quando eu estava junto. Nunca falamos isso. Nós vamos lá e vamos treinar o Flamengo. E vamos chegar lá e vamos utilizar todos os jogadores. Vamos dar condições a todos os jogadores. Vamos treinar todos os jogadores. E vão dar oportunidade. E agora, há pouco até eu postei um jogador do interior aí de Santa Catarina, do clube Santa Catarina. O menino que ele vem, ele dá um depoimento, mas assim, às vezes eu pensava que eu queria um jogo para resolver 2 jogos, o treinador me tira, eu fico puto. Né? Às vezes eu entendi que 5, 10 minutos, isso já aconteceu com muitos jogadores nossos. Às vezes o cara ganha 5, 10 minutos, vai lá e resolve. Porque as coisas acontecem dentro do campo. Quem é que deu uma entrevista agora, e eu achei muito interessante, também o Roger, quando ele chama o Wesley, que estava voltando para o Carboneiro, chama o Wesley, o Carboneiro, e chama o Borré e o Valência, que o Borré estava voltando, e diz... eu vou seguir, e eu sempre imaginei que o Roger, no segundo Grenal, jogaria com a mesma equipe, que ganhou, foi bem no primeiro Grenal, e ganhou lá, não tem por que trocar, entendeu? Então ele chama os jogadores e explica isso, que é o que a gente faz.
Muitas vezes a gente faz isso, chama, ou na maioria das vezes, chama os jogadores, vou continuar com esse, tu vai ficar fora, tu vai entrar, e assim funciona. E o Roger fala isso para eles, e depois, na sequência, vocês que saíram e eram titulares, vão ganhar o espaço de vocês de novo, e aí depois é o campo que vai dizer. E é o campo que diz, gente. Não tem, para nós, não tem esse vou tirar porque eu não gosto dele, vou tirar porque... Não, tu pode até tirar porque o cara cometeu uma indisciplina, tu pode até tirar para uma... Não um castigo nele, né? Mas não uma situação. Que dá e o campo fala. Ali tinha um ingrediente a mais que o ídolo, né? Talvez isso dificulte. O Gabriel não estava dando resposta nenhuma técnica, e eu acho que um bom exemplo disso foi que o Felipe Luiz não se opôs, inclusive, à negociação dele, e muitos achavam, agora que o Felipe Luiz vai voltar, vai assumir, vai voltar a amizade. Ele vai voltar a jogar? Não, ele vai voltar a jogar ele e tal. Ele não deu retorno e saiu do Flamengo, não vou dizer pela porta dos fundos, mas talvez não tenha saído da melhor maneira. Do Flamengo, agora está tentando a carreira dele no Cruzeiro. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa tomada de decisão quando envolve um ídolo, né? O quanto isso é difícil. É difícil. Mas a gente não pode abrir mão do que o campo fala. A gente não pode abrir mão do que tu tem como ideia. A gente tentou ele por trás, né? Não dois enfiados assim, mas por trás. Ele tentou fazer ali também, não deu uma resposta, gente. Ele não te deu a resposta. Qual é o melhor momento do Gabriel nos últimos 2, 3 anos no Flamengo? Qual foi? O gol que ele fez contra o Atlético Mineiro, os 2 gols, na final da Copa do Brasil, no primeiro jogo. Ponto isolado. Muito pouco. A mesma coisa. Tu tá com quantos jogos? Eu não estou contra, eu estou falando que é uma realidade. O Gabriel vai para o Cruzeiro, ele tem quantos jogos no Cruzeiro? 10, 15? Deve ser. 10, 15? Teve algum momento que ele brilhou e que tu dissesse assim... E se tá vendo? Olha aí, ó. Exato. Eu não quero falar isso, mas isso é uma realidade. Entendeu? Eu não sou contra as pessoas, eu não torço contra as pessoas, eu torço para que ele consiga chegar lá no Cruzeiro, render, jogar, e acho, até falando nisso do treinador, o Léo Jardim agora, que ele teve tempo para trabalhar, vai ter todo esse tempo para trabalhar e vai conseguir desenvolver o trabalho dele. E eu espero que ele consiga e que o Gabriel consiga também voltar. Só que não voltou. Não voltou. Você não tem sacanagem, não é do nosso perfil esse termo, essa atitude, não é uma coisa do Tite, não é uma coisa minha. Tentamos, não deu. Tentamos de fazer um 9 diferente, não deu. Tentamos botar como... Não deu. Você pensou, na hora que o Éboli fez as 2 perguntas juntas, você ficou pensando e assim, para saber se foi o maior. A relação mais difícil. A relação mais difícil. Além do Gabigol, além do Gabriel, mais algum outro jogador na tua trajetória de vida que teve essa dificuldade? Sim. Sempre tem. Sempre teve. Na seleção, isso acontece? Deixa eu lembrar. A vantagem é que na seleção você escolhe mesmo. Na seleção, né? porque tu não tem rotina, né, cara? Não tem o desgaste da rotina. Não tem o desgaste da rotina. Não, mas e a barração? Não tem isso. Não tem a barração do jogador? O jogador não fica... Não. Bom, a seleção é outra coisa, né? É aquilo que os caras falam assim. Os jogadores já tô aqui, né? Os jogadores não gostam. Não, os jogadores não gostam de vir, de jogar. Os caras adoram estar ali. Os caras adoram estar ali. Todo mundo quer estar ali. Todo mundo vibra. Essa coisa do jogador chegar agora, como vi em entrevista do Ed, o cara chega ali, esse cara era o meu jogo. Eu jogava com ele no videogame, entendeu? Essa relação toda, a curtição. Entre os jogadores tem esse fascínio. Claro, muito. Sim. Tem esse fascínio, cara. Tem esse fascínio. Quando vai os jogadores mais antigos que ele adora. Né? Outra coisa que eu tô vendo linda no Flamengo agora é a relação dos jogadores com o Zico. Sim. É lindo de ver, cara. É lindo ver o Zico lá na festa do Flamengo campeão. Das 2 Copas do Mundo, Kleber, foram situações distintas. Eu lembro que a gente conversou, inclusive. E numa das conversas, contigo, com o Tite, com o Matheus, com toda a turma, havia uma expectativa muito grande pela segunda Copa, porque era o ciclo completo. Sim. Vocês tiveram a oportunidade de fazer o ciclo completo dos 4 anos, chegaram à Copa do Mundo realmente com tudo aquilo que vocês imaginaram. E aí veio, de novo, uma eliminação, né? Cara, ficou alguma decepção, ficou algum sentimento de que a gente poderia ter feito algo diferente nas 2 Copas?
Eu coloco bem isso. A Copa de 2022, de 2018, que foi a primeira, pela forma que a gente vinha jogando, pela forma que a gente entra, tira o Brasil do sexto, leva para primeiro, classifica com antecipação, não perde nenhum jogo de eliminatória, vai para a Copa do Mundo, consegue resultados, né, difíceis. Teve um resultado com o jogo com a Costa Rica, aquela Costa Rica lá embaixo, com o ônibus estacionado, a gente consegue vencer, vai para o jogo do México, vence toda a situação, e aí pega um jogo contra a Bélgica que vinha num momento maravilhoso, toma os 2 gols e corre atrás e por detalhes não empata, né? Mas uma seleção que eu coloco isso. Naquele momento, o Dani não estando lá como capitão, fez muita falta para a gente, como jogador, porque o Fagner fez uma Copa boa, razoável, mas o Dani é muito mais jogador e é uma liderança que a gente perdeu. E a questão do Renato, que era um diferencial, o Renato por dentro e o Coutinho fazendo a flutuação pelo lado direito que nós perdemos, tivemos que trazer o Coutinho para dentro, colocando o William daquele lado. Então, ali, esses 2 fatores, mais o Neymar, que ainda não estava naquela Copa no seu melhor momento, e a gente esperava também com a de 22 ele fosse crescendo, aquilo nos deixou frustrado. Essa última, tu tem o ciclo inteiro, tu não perde ninguém, e se a gente vai para a construção dos resultados, os resultados acontecem. Tanto que a gente pode fazer um jogo contra Camarões usando o grupo, né? Colocando jogadores que não tinham jogado, já estava decidido, e depois a gente faz a outra fase com a Coreia, consegue uma goleada, e no jogo contra a Croácia a gente perde um jogo que eu sempre falo assim, eu não vejo o culpado, não vejo assim, ó, esse jogador falhou. Avançou quando não tinha que avançar a discussão, né? Exato, é uma tomada de decisão, alguma coisa não fez a falta, o outro, o Thiago Silva e o Marquinhos, que sempre fazem bons bloqueios, a bola acaba bloqueando e encobrindo o Alisson, teve toda essa situação. O sentimento que eu saio de frustração da primeira é que a gente massacrou e não consegue, pelo menos, empatar. E o Courtois fechou o gol e a bola passou raspando. E na segunda é que depois que a gente consegue, o time, no decorrer do jogo e da prorrogação, ele evolui, ele faz 1-0 num golaço, né? Ele faz 1-0 num golaço, e aí a frustração da gente tomar o gol. Mas qual é que dói mais? Que doeu mais. Né? Até hoje, não. Que dói mais. Que dói ainda. Até hoje. Eu acho que foi a Croácia. Eu acho que foi a Croácia, porque aí tu toma um gol daqueles no finalzinho, e aí tu vai para pênalti, perde nos pênaltis. Isso é uma coisa ruim no futebol, é perder nos pênaltis. Perder nos pênaltis é uma coisa assim... Mas ganhar não é bom? É lógico, eu acho que é o contraponto, né, cara? Mas o perder nos pênaltis... Qual é o jogo que teve agora que foi decidido? O Atlético de Madrid foi um jogaço, né? Sim. O Atlético de Madrid... Dói porque você acredita que aquela seleção podia bater campeão. Sim. Passando pela Croácia. Sim. Pô, ia ser jogo Brasil e Argentina, ia ser um jogaço. E ali nós estávamos com algumas definições, e a volta do Neymar, e uma defesa mais consistente que a gente buscou, e a forma de jogar, a forma de construir. Os jogadores estariam mais... por isso que eu digo, tanto Rafinha, quanto Rodrigo, quanto Vinícius, quanto Paquetá, quanto Antony, que eram meninos, a cada jogo desse o menino cresce. E aí no jogo seguinte, com certeza, eles iam estar mais à vontade, né? Por que o Brasil novamente vai bater 24 anos sem título mundial, Kleber? É uma questão só de jogo ou você encontra outra explicação? Eu tenho um pensamento assim. Primeiro, torneio, entendeu? É uma coisa meio... Eu participei muito de torneio quando jogava na base, né? E a gente participa de algum torneio, que eu digo tu ir para um lugar só e ficar naquele lugar competindo, né? Torneio, ele é muito difícil de tu... Como é que eu vou te dizer? Não é como um pontos corridos, não é como aquela volta, treina, tem tempo de recuperar. É muito rápido. É traiçoeiro, né? É traiçoeiro. Às vezes tu perde o jogador, às vezes o time que não inicia não é o time que termina. Torneio não tem essa clareza, assim, essa definição. Uma das coisas é isso. Eu acho que o futebol dos outros lugares evoluiu muito, dos outros países evoluiu muito, grandes equipes, grandes trabalhos, e eu acho que falta ao nosso trabalho aqui mais
uma participação diretiva mais organizada, vamos dizer assim. Em outras palavras, entendeu? Né? A CBF foi uma bagunça, depois que vocês saíram, ficou uma bagunça. Eu vejo com o Brasil com tanta gente de qualidade nas comissões técnicas, com tantos treinadores de qualidade, tantos executivos que estão surgindo aí, ter um trabalho mais organizado, mais, como é que eu vou te dizer, mais relacionado, base com o profissional, entendeu? Mais estruturado, mais desenvolvido. Né? A direção da CBF com Marco Polo Deonero, ela nos deu todas as condições. A gente não tem uma queixa a fazer em condições de trabalho. E depois não foi assim com o Caboclo. E depois não foi assim nesse nível altíssimo de estrutura, não foi assim com os outros presidentes. Mas com Marco Polo foi. Agora, mesmo sem ter uma queixa naquele momento, tinha muita coisa estrutural que podia ter sido melhorada. Entendeu? Ou seja, continua sendo um problema de gestão, né? Exato, porque o futebol hoje ele é diferente. Não é mais, vamos juntar lá e vamos jogar, vamos estruturar, vamos fazer uma progressão em cima disso. A Alemanha fez uma progressão que acabou com conquista importante. A França fez uma progressão, né? Desde a Eurocopa até chegar e ir para duas. Mas você acha que aqui no Brasil é possível? Porque eu uso uma expressão, Kleber, todo convidado que a gente tem aqui, assim, quando a gente aborda a seleção brasileira, o Éboli já está cansado de ouvir essa minha expressão, que eu acho o seguinte, minha opinião, eu acho que o pentacampeonato ele trouxe uma coisa negativa para o Brasil, que é a soberba em relação ao futebol. Acho que o brasileiro acha que só ele que sabe futebol, só ele que entende de futebol, que ele é melhor que todo mundo, que não precisa de planejamento, porque nós somos 5 vezes campeões do mundo. Você acha que essa soberba pelo pentacampeonato, de certa maneira, está diretamente ligada aí a essa má gestão que acontece no futebol do Brasil? Porque eu acho que, assim, que isso não garante vitória. Estruturação, gestão, qualidade de trabalho, processo, não garante vitória, mas fica mais perto de acontecer. Fica mais perto de acontecer. Quando tu faz uma coisa bem organizada, tu dá uma continuidade, fica mais perto. O que aconteceu com a seleção olímpica quando ganha com o Jardine? Né? Era um trabalho paralelo. Alguns jogadores que estavam na Copa do Mundo também estavam nas Olimpíadas. Então, se tu segue com um trabalho assim, se tu dá a condição desse trabalho desenvolver, hoje, de repente, o Jardine, que está fazendo um grande trabalho lá no América do México e que fez um grande trabalho nas Olimpíadas, porque é difícil ser campeão olímpico, né? Porque não é um time que tu forma quando os jogadores se apresentam. Tu monta esse time na tua cabeça, mas o time que vai disputar é outro, porque os clubes não liberam. Então, quando tu tem essa rotina de continuidade, fica mais perto de ter sucesso, porque o futebol ele é assim hoje em dia, entendeu? Não dá mais para ser... vai acontecer de uma equipe... Olha o que aconteceu com a Croácia. Conseguiu fazer 2 grandes trabalhos com uma sequência. Olha por que a Argentina consegue ganhar. Porque a Argentina, lá atrás... Porque veio, quando definiu pelo Scaloni, porque quando deu apoio para o Scaloni, achou que ele seria o treinador que daria a condição, ele faz um grupo de trabalho e segue. O grupo de trabalho de atletas da Argentina, ele modifica muito pouco. Vai surgindo um jogador e coloca ali. Aqui no Brasil, toda hora tem que estar trocando, toda hora tem que estar trocando. Então, esses jogadores, se tiverem continuidade... Né? Que são hoje os melhores jogadores que tem e com idade super boa. Se tu fizer um trabalho, pode ser que não ganhe agora, mas vai estar mais próximo na outra. Mas se tu continuar, por isso que eu digo, eu torço para que consiga 2 bons resultados, para que o Dorival encontre a forma de jogar, né? E consiga levar a seleção a fazer uma grande Copa, se ganhar melhor, mas fazer uma grande Copa, e que se tenha uma ideia de gestão com profissionais para poderem trabalhar essa sequência, porque são meninos. O que tem de meninos jogando em alto nível no Brasil, no Brasil e fora do Brasil, é uma grandeza. Mesmo assim, a gente fala de um torneio que continua sendo traiçoeiro. Depois do 7-1, gente, a Alemanha foi eliminada nas 2 Copas na fase de grupos. Fase de grupos. Né? Então, a super Alemanha que ensinou o futebol ao Brasil, com 7-1, o futebol tem isso, é um esporte assim. Ali foi um divisor de águas na opinião pública preocupante para os técnicos brasileiros do 7-1, hein, Kleber? Você sentiu na pele ali uma cobrança diferente a partir do 7-1? Meio que a figura do técnico brasileiro foi socateada. Foi. Sim. Porque ficou um técnico que foi vencedor, que teve grandes trabalhos dentro do Brasil e na seleção brasileira, marcado por isso.
né, por esse momento. E foram justamente os 2 ciclos que vocês pegaram. Exato. Não, e respingou nos técnicos brasileiros. Claro, porque com assim. certeza. Claro. Gente, técnico. Tanto que a questão da cultura do técnico de fora, ela começa a crescer de uma forma assim absurda depois desse fracasso da seleção brasileira. Ou seja, todo mundo começou a entender que era bom ter técnico estrangeiro comandando times brasileiros e até mesmo cogitando. Você acha que técnico estrangeiro comandando a seleção brasileira daria certo? Você que trabalhou 2 ciclos na seleção? Eu não consigo ter uma opinião sobre isso. E agora eu vou trazer a situação. O treinador hoje é o Dorival. Caso aconteça alguma coisa negativa, quem seria o treinador brasileiro para substituir? Quem seria o treinador que chegaria ali e teria condição de fazer um grande trabalho? Você não vê nenhum técnico hoje no Brasil? Hoje eu vejo 2 treinadores fazendo um grande trabalho. Brasileiro, que é o Roger no Inter, o Felipe no Flamengo. E eu gosto do trabalho e a evolução que tem como profissional o Rogério Ceni. Eu gosto desse trabalho que ele vem desenvolvendo e acho que no futuro vai ser um cara que vai O Bahia está bancando lá, está dando continuidade vai ter a esse ele. potencial, né? Para falar mais ou menos. Tem o Jardine que está lá no América, mas é uma outra situação, ainda tem que provar mais. Estrangeiros, né? Aqui no Brasil, o Abel, que tem uma continuidade aqui, e o Jorge, que veio e passou. Não sei se esses 2 treinadores teriam condição de fazer um grande trabalho na seleção. Não sei. Então, é difícil. Não há garantia. Nada te dá certeza. Entendeu? Se eu estou no comando hoje, eu não escolheria nenhum dos 2. Eu escolheria ou o Roger, ou o Felipe, ou o Rogério. Então, Até os 2, porque terem passagem pela seleção, tanto o Felipe quanto o Rogério. E o Roger por estar fazendo um grande trabalho, e que eu conheço, e para mim é um grande treinador. Mas o que eu quero colocar nisso, desses processos, que quando a gente chega na seleção em 16, a gente cria uma rotina de trabalho que ela não existia. Ela não existia. O treinador escolhia o seu time, vinha na CBF, fazia a convocação, ia embora para casa e ficava de casa. E aí ia viajar e ficava olhando. Não tinha um processo que nós criamos através do comando do Edu e depois da continuidade do Juninho, né? E a relação de respeito que a gente começou a ter lá fora, porque a gente, nessa gestão do Marco Polo, a gente ia direto conviver com os jogadores, né? Estar no clube com os jogadores. O Juninho ou o Edu iam para conversar com os diretores, a comissão técnica ia para conversar com os treinadores, o preparador físico ia para conversar com o preparador físico, o fisiologista ia. A gente trouxe uma equipe de trabalho com preparador físico, com fisiologista, com análise de desempenho para dentro da CBF, vivendo isso dia a dia. Construímos resultados importantes, não construímos a conquista, mas construímos resultados importantes e, como eu falei, poderia melhorar muitas coisas, teriam potencial de melhora? Teria potencial de melhora, mas a gente criou esse processo. E o respeito que a gente recebe lá de fora. No sorteio da Copa de 22, que eu fui com o Tite para a Rússia, para o Catar, cara, era assim incrível o respeito dos outros treinadores pelo Tite. A figura que representava. Aqui na América a gente sabia, mas lá fora a gente não tinha essa... Por causa desse noção. network que vocês fizeram. Esse network, tu recebia os jogadores, devolvia os jogadores com relatório de tudo que ele tinha feito aqui, todo o cuidado. Quando a gente ia, era recebido nos clubes de uma maneira afetiva, de retorno, de o treinador sentar e explicar o treino, falar do jogador. Entendeu? Eles meio que se surpreenderam com esse profissionalismo, com essa forma de trabalhar. E o que para a gente aqui, para muita gente, para um torcedor, para algumas pessoas da imprensa, não vou dizer é muito, é pouco, para algumas pessoas da imprensa, isso não é legal. Né? Não vem isso como... Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso não ganha título. É muito assim, não vem isso como coisa positiva. Sim. Isso é muito positivo. Por isso que eu digo, não garante, mas aproxima de ter vitórias, entendeu? Tu fazer com que o jogador se sinta dentro daquele processo, que tenha esse cuidado. Pô, a felicidade que os atletas ficavam quando tu ia lá conversar. Qual é o ser humano que não gosta disso? Pô, cara. Vem aí mais o Campeonato Brasileiro. Não, eu queria só fazer uma pergunta. Em cima da questão do mercado. Você está se lançando como técnico em que tipo de mercado? Como é que você hoje identifica o mercado? Porque essa preferência pelos estrangeiros está estampada, né?
Hoje, qualquer time brasileiro que vai ao mercado procura de um treinador, ele olha para o idioma ou olha para o passaporte, e o brasileiro não é a primeira opção, né? Você acha isso Como é que você vê esse pensamento fixo por técnicos estrangeiros no mercado que você está querendo ser inserido agora como treinador? Eu não consigo ver nem colocar essa coisa, ver o treinador estrangeiro como um inimigo. Eu acho que os treinadores que vieram para o Brasil, dos estrangeiros, eles são mais os portugueses, né? Alguns argentinos, e dos argentinos, quem realmente teve um trabalho longevo aqui é o Vojvoda, né? E dos portugueses, os portugueses fizeram trabalhos, muitos deles curtos, bons, mas curtos. Luiz Carlos, que começa e sai no momento em Porto Luiz Castro. O Arthur Jorge, que ganha rapidamente e sai. O Jorge Jesus, que ganha rapidamente e sai. Não tem essa continuidade de trabalho. O Caixinha é o que está tendo mais, aí fez um trabalho no Bragantino, agora vai para o Santos. E o Abel, que é um treinador que vem. E o Abel traz para o Brasil, e toda vez que o Abel nos recebeu lá no Palmeiras, foi muito legal a relação com ele, com a comissão dele. O Abel traz para o Brasil a figura do treinador com metodologia de trabalho e com gestão. É isso que o português traz para cá. E que muitos treinadores, principalmente da nova geração, já estão desenvolvendo isso. E o que leva essa metodologia, essa gestão legal a um Jardine ter sucesso num clube de massa do México, que não é fácil, o que ele está fazendo lá de aplaudir, entendeu? O que leva o Roger ter esse trabalho feito no Inter. E aí eu coloco isso. Em vez de falar dessa relação deles preferirem os estrangeiros ou não, eu falo de uma relação de quem vai me contratar, do diretor que vai me contratar, do presidente que vai me contratar, do diretor executivo que vai me contratar, de fazer um trabalho organizado com estrutura física e pessoal e de que tenha confiança, principalmente nos momentos de estabilidade, que as coisas sejam claras. Eu fiz uma palestra agora, recentemente, para a ABEX, que é a Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, falando sobre a minha cultura de trabalho, falando sobre a minha rotina da minha e da minha comissão técnica, questionando algumas coisas que eu gostaria de saber do clube, o que ele me oferece como condições e um projeto desportivo do clube. Então, ter claro isso, para que a gente possa entrar nesse mercado e ser vencedor. Tu pergunta para mim, eu sou um cara super competitivo que eu gosto de ganhar. Aí tu fez a pergunta no início ali, agora tu está saindo, está virando um treinador solo, alguma divergência de ideia com o Tite? Não. O que eu mais sinto agora, o que eu mais quero agora, e por isso eu entro no mercado, é voltar a ter conquistas. Porque a gente veio de uma série de conquistas e na seleção a gente chega a 2 finais de Copa América, ganha uma, né? A gente consegue fazer uma estrutura de trabalho, mas as 2 conquistas mais importantes a gente não tem. E no Flamengo a gente tem uma conquista, mas não teve as conquistas maiores. Né? Até uma participação grande na conquista da Copa do Brasil, porque a gente fez um número de jogos alto ali dentro, né? E o Felipe deu a continuidade. Então, é isso que eu busco, né? É ir para um lugar que me dê condições, que tenha um projeto esportivo bem claro e que eu possa vencer. Porque assim, eu quero vencer como treinador o que eu venci como auxiliar. É a busca também pela última palavra? O auxiliar, em alguns momentos, tem a última palavra ou não tem? Não, a última palavra ela é sempre do treinador. Embora eu fiz uma parceria... Isso frustra às vezes? Não, porque assim, o jeito da relação, entendeu? A minha relação com o Tite era muito aberta, era muito clara, ele me deu muito espaço, né? Eu tenho que agradecer muito a ele, agradeço a ele, aprendi muita coisa com ele. E essa liberdade, essa autonomia que eu tinha de ser o processo prático das coisas, das relações com os departamentos, das relações com categoria de base, de comando de treino, de execução de treino, de ideias. E, às vezes, a minha ideia, né, ele deixa isso muito aberto, a ideia de um auxiliar, pode ser eu, pode ser o Matheus ou o Sampaio, os últimos que trabalharam com a gente, descer uma palavra que defina ali, né? Mas ele usa muito o que ele diz, ele ouve muito a gente e tem muito respeito, é um cara de muita relação, né? E isso é legal, entendeu? Acho que quando eu digo que os projetos que eu fiquei, eu não quis sair porque eram projetos grandiosos, foram vencedores e eu tinha essa relação com o treinador. Mas é lógico que às vezes eu queria uma coisa que não era o que ele queria,
né? Mas nunca daquele jeito assim, ó, viu? Ó, te falei. Não é assim que Já existe. avisei que não ia dar certo. Agora, Isso é muito pequeno. né, sim. cara? Tem um detalhe É muito também, raso. né? Ter a última palavra significa tomar 100% das porradas, né? Com certeza. Você é tá outro- preparado para tomar Claro, 100% das claro. porradas? Não, eu passei 25 anos, passei 25 anos não tomando porrada. Mas é diferente. Não tomando. Ah, Não Não tomando, tomando. não Ah, tá. tomando, é. Tá com o couro limpinho, novinho, tá prontinho. Tô pronto, Tá mas pronto pra Mas isso. aquilo que a gente vinha falando, cara. Eu sou um cara muito aberto, eu sou um cara de muita relação. Tu né, tá com sede de título, né? Tu tá com fome de título, é Eu tô isso? com sede de título, tô com sede de falar do que tá acontecendo ali, entendeu? Falar do meu jogo, do que eu tô propondo com o jogo, por que aconteceu isso, por que não aconteceu isso. Falar com vocês, explicar para vocês, ver o jogo. Porque cansa... o que mais me angustia agora nesse processo e que mais cansa é tu ficar analisando o jogo dos outros. Entendeu? Pô, o PSG tá jogando muito, o Barcelona Sim. tá jogando muito, aqui o Flamengo tá Você muito queria bem. tá ali, né? Lá no Sul, o Inter com a estruturação, o Grêmio vai ter que estruturar e aí fica vendo os campeonatos. Ontem o Atlético Paranaense perde em casa. O Maringá, o Maringá, fica vendo, Maringá entendeu? tá forte, Essas análises, quando eu converso com o meu auxiliar, né, com o Vinícius, a gente fica... E eu falo, tá, vamos parar aqui, já deu 2 horas, não quero mais. Eu vou ficar em casa agora brincando com a minha filha, não vou poder ir pro campo resolver as questões. Parece o bicho E preso, aí, né, cara? Tá e aí eu te igualzinho assim, pergunto, né? de todos os trabalhos que você fez, qual é aquele que você bota em destaque? Na hora agora de conversar, querem te conhecer mais como treinador, qual é que você coloca como destaque, o que mais se aproximou, ou o que você mais conseguiu se realizar dentro daquilo que você pensa sobre futebol? Foi no Corinthians? Eu sempre digo, porque as maiores conquistas que a gente teve, elas foram no Corinthians. No Corinthians, que foi né? Libertadores, Mundial e Brasileiro. É. Né? No Grêmio a gente teve Copa do Brasil e Gauchão, no Inter a gente teve Gauchão e Sul-Americana. E no Corinthians foram conquistas diferentes. Né? Foram conquistas diferentes. Foi a conquista de um Mundial e de uma Libertadores e 2 brasileiros com jeitos diferentes de jogar. Então, aquela saída em 2014, que a gente foi estudar, buscar soluções, principalmente soluções ofensivas, e volta e forma aquele timaço, porque foi um timaço do Corinthians, né, que conquistou o brasileiro de uma forma maravilhosa, de um jeito bonito, plástico de jogar. A gente fez grandes jogos naquela competição. Foi o melhor time que você dirigiu? Foi o mais plástico, né? Agora, o jogo de um Corinthians de Libertadores, de Mundial, e eu cito muito, é um exemplo que eu gosto de ver, que o Inter da Sul-Americana, que a gente fez um time, eu gosto de falar desse time, que ele é muito legal. Era Klemer, não é Klemer não, era puta, agora o menino que foi goleiro da Ponte Preta, Ai, meu Deus do céu, aí vai Puta puxar que por nome pariu. aqui. Depois eu já busco, me fugiu agora que ficou o Klemer marcado, porque o Klemer acaba saindo e ele vem substituir o Klemer. Mas era a linha com Bolívar, Índio, Álvaro e Marcão, uma linha defensiva de 4. A gente montou esse time na hora, né? Do jeito que dava. Edinho, Guinazu e Magrão, 3 jogadores consistentes do meio, e um ataque com Nilmar, D'Alessandro e Alex. O D'Alessandro, um craque, né, construtor, o Alex, massa, um craque, né? finalizador de média distância, e o Nilmar, um atacante que jogava por lado, por dentro, com velocidade de atacar espaço. E a gente foi campeão sul-americano, ganhando do Boca lá dentro. E quando alguns jogadores desse time que foram campeões de Libertadores, com o Inter e campeão da Sul-Americana, falam assim, ó, esse foi o melhor time que eu joguei, porque esse time jogava... Esse time jogava todo tipo de jogo. Se o jogo era duro, ele jogava o jogo duro. Se o jogo era jogado, ele jogava o jogo jogado. O jogo era plástico. O Corinthians era assim também. Esse Corinthians com o Alessandro, né, com o Chicão, com o Paulo André, também o Castan, com o Fábio Santos, com o Ralf, com o Paulinho, Danilo, Sheik, Jorge Henrique e Guerreiro, era um time também que jogava todo tipo de jogo. Jogava todo tipo de jogo, né? E aí é um time que ganhou o Mundial, né? Então... Aquela pontinha de dedo do Cássio também. Né? 2, 3 defesas maravilhosas. Podia ter mudado o rumo da prosa, hein? Aquele jogo do Vasco ali, que foi um jogão. Naquele ano tinha... Naquela Libertadores tinha Vasco, tinha Santos. Muriel? Né? A gente conhecia. Ou Lauro? Não, o Lauro. Lauro, né? Lauro, claro.
O Lauro, que hoje está na Ponte Preta, né? Até porque o Lauro acaba entrando no lugar do... Incrível, né? na Que o competição, futebol no é lugar também é muito cheio de detalhes, né? muito detalhe. Então, assim, aquela ó, defesa do então, Cássio, aí, incrível. e o time que nos lança no mercado, que era o Grêmio de 2001, né, cara? Aquele Grêmio com linha de 3, Danley, Marinho, Galvão e Polga, Anderson Lima, Eduardo Costa, Anderson Tingazinho e Rubens Cardoso, Marcelinho Paraíba, que jogava muito. Jogando demais. Que pariu, que Jogando jogou. demais nesse time. Que jogou. E aí na frente a gente variava. Era o Lismário, era Rodrigo Mendes, era Varley. Sempre tinha uma troca. Também foi um grande Isso time que jogou 2001, muito. 2001 foi o primeiro 2001. trabalho quando a gente O Polga se foi para a conhece. seleção, né? O Polga foi para a seleção, Foi, o Eduardo Costa foi vendido para lá, o Tinga e o Marcelinho fizeram um jogo Sim. classificou o Brasil nas eliminatórias contra o Paraguai no Olímpico, né? Foi esse time jogou muito, cara. Esse time fez jogo, a final contra o Corinthians, fez um jogo contra o São Paulo, que o Marcelinho Paraíba, a gente ganha 4-2, o Marcelinho Paraíba faz 3 gols lá contra o São Paulo, lá no Morumbi também, que foi jogaço. O teu desejo já é pegar logo um time desse pela frente, né? Ah, o meu Mas vai roer o osso primeiro. por isso que eu digo, o meu desejo é conquistar como treinador o que eu conquistei como auxiliar. Entendeu? Times fortes, times dominantes, times protagonistas, com maneiras de jogar diferentes, com desenhos diferentes, com características. O time plástico, o time forte de marcação, o time que era muita dificuldade. O Campeonato Brasileiro de 2011, que a gente ganha com o Corinthians, e que a gente vem daquela saída da Libertadores, aquela situação ruim lá com o Tolima, e em seguida o Roberto Carlos e o Ronaldo, né, que já estavam para o final, encerram a carreira ali com a gente, e a gente monta um time e vai para o Brasileiro, e quando a gente vê a tabela assim, a estreia era Grêmio no Olímpico, Nossa. depois tinha Flamengo aqui, o jogo em casa era contra o Curitiba, só que o jogo foi em Araras e o Curitiba estava bem, e a gente faz 9 primeiros jogos, a gente ganha 8 e empata 1. E aquilo nos deu a sustentabilidade para a gente levar o campeonato até o final. E ganha ali nos jogos finais ali. A gente ganha do Atlético Mineiro de virada, um gol do Adriano, que recebe a bola do Chico e faz o gol. Vai para o jogo contra o Figueirense e ganha 1-0 lá, gol do Alex. E vem para a final contra o Palmeiras, jogo duríssimo, né? Tinha resultado paralelo, a gente empata o jogo e é campeão. Então, ganhar das formas que se pode ganhar, com um time equilibrado, com um time que marque forte, com um time que construa. E claro que o futebol hoje ele muda um pouquinho essa questão de construção, com 3-2-5, Claro. com 2-3-5, jogar por espaço, jogar funcional, ser um time mais vertical, trabalhar em pressão alta. Hoje cada vez mais está claro a pressão alta sem sobra, entendeu? E aí vai também muito do contexto onde tu entra, né? Que momento tu chega no clube, qual a situação do clube, quais atletas que esse clube tem, que eu posso entrar numa Série A, como eu posso entrar numa Série B, como eu posso entrar numa Série C em determinado momento. Entendeu? E aí, independente da situação que entrar, sair da dificuldade para a conquista. E nós fizemos isso também nesses clubes, né? De conquista não foram fáceis essas Não é rápido, né? É um processo. Exato, é um processo. Para a gente encerrar, você tem uma pergunta sobre o Campeonato Brasileiro? Não. A minha pergunta sobre o Campeonato Brasileiro era o seguinte. Vem aí o Campeonato Brasileiro. Onde Kleber Xavier vai trabalhar? Era isso, e ele já respondeu. Quer dizer, na verdade, você acabou perguntando sobre oportunidade. Era isso. Onde é que a gente vai ver o Kleber Xavier trabalhando no Campeonato Brasileiro? Eu tenho uma última, então. Então faz. Que é o Super Mundial, que é uma novidade no calendário. Nesse calendário maluco, você já falou aí, que realmente é uma loucura. Os times brasileiros vão conseguir fazer frente aos europeus num campeonato desse mais amplo, com mais representantes europeus? Ou você acredita num passeio europeu, o desnível é muito grande ou tem jogo? Recentemente, o Boto, diretor de futebol do Flamengo, falou que o Flamengo hoje é melhor do que 70% dos times da Premier League. Isso tudo é teorização, né? Se tu olhar para o elenco, porque é difícil, tu vai ver mesmo a hora que o jogo acontecer. A gente foi o último campeão, né? Em 2012, de 2012 para cá, nenhum sul-americano ganhou a competição, né? E foram poucos times sul-americanos que brigaram com isso, e poucos times americanos conseguiam se igualar a esses times europeus, né? Era o River, falando
da Argentina e daqui os times brasileiros. Flamengo, Corinthians, o Santos, quando tinha o Neymar, teve dificuldade. Atlético Mineiro, quando foi lá. O Grêmio pegou o Real, também teve dificuldade. O Flamengo, contra o Liverpool, fez um bom jogo. Sim. O Flamengo fez um bom jogo. Para mim foi a última atuação mais igual. E o Botafogo agora foi difícil, né, cara? Essa situação que o Botafogo teve aí. Jogou 2 dias antes não teve condição. Num território, né? E 2 dias depois em outro. Então acho que vai depender muito de como os times chegam. Né? Fluminense, Flamengo, Palmeiras. É isso? E Botafogo. E Botafogo. Então vamos lá. O Flamengo está pronto. Só tende a crescer com a chegada desses outros jogadores, porque já vem com uma continuidade de trabalho com o treinador, com uma forma de jogar clara. O Palmeiras está se reencontrando, todos os grandes trabalhos que o Palmeiras fez, e agora, nesse último, com dificuldade no Paulista, consegue recuperar na final e vai para uma decisão que ainda não está decidida, né? Mesmo ele em desvantagem, mas ele vai ter que achar o time dele. Né? Chegada do Vitor Roque, chegada de Paulinho, como ele vai montar outros jogadores, Evangelista que chegou agora, como ele vai montar esse time, que ninguém sabe. O Botafogo, que também é uma incógnita, perde 2 jogadores fundamentais, né? E tinha um quarteto que quando um não jogava, os outros 3 resolviam. Quando 2 não jogavam, os outros 2 resolviam. O Botafogo perdeu 2 titulares importantes e o time reserva. O time reserva. E está refazendo o grupo. Sim. E um trabalho do Renato que a gente vai ver como vai desenvolver até lá. O Mano, que está remontando um Fluminense, né? Reformulou, trouxe vários jogadores, é um grupo novo e que está já equilibrando. Fez uma frente a um Flamengo, foi o único time que conseguiu ganhar. Então, como esses times vão chegar lá, né? Nesse nosso calendário difícil? Como vão se preparar? Eu acho muito difícil. Mas não acho impossível que eles consigam chegar aí uma semifinal, chegar a uma fase final. Campeão eu acho difícil. Se conseguir ser campeão, tem que dar um troféu, aplaudir esse grupo de trabalho, de comissão técnica, de diretoria, de atletas que conseguir ter essa conquista. Obrigado pelo papo. Valeu, você tenha Kleber. sucesso aí nessa nova trajetória profissional. E obrigado mesmo, tá? Esse papo aqui foi muito legal. Muito bacana. Que agradeço, e vai voltar aqui já treinador. Vai voltar treinador. Marca outra resenha aí depois. Já Obrigado, falando Kleber. sobre o futuro time. Isso. Não, e vai vir aqui já para comemorar a primeira conquista. Primeiro título. Isso aí. Vamos lá, vamos pensar positivo sempre. Obrigado, Kleber. Obrigado. Galera, obrigado demais. O Kleber Xavier aqui com a gente. E a gente vai voltar aqui com outro podcast no Conta e Manda. E você sabe, né? É só ativar aqui as notificações para curtir a gente. Muito, muito obrigado mesmo pela visualização, pelo compartilhamento, enfim, pela cumplicidade, por tudo. Obrigado e até a próxima, galera. Valeu!